Olá, meus queridos amigos, aqui é o professor Marcelo Pichola da Silveira, do canal Resenha Forense, e hoje eu começo, então, de fato, o primeiro encontro desse projeto em parceria do Resenha Forense com o site Encontros Acadêmicos, projeto este intitulado Pequeno Curso de Filosofia do Direito, tá bom? Eu não sei quantos encontros nós teremos ao todo, eu tinha pensado 45 inicialmente, vai dar menos, um pouco menos, talvez dê 30 ou até eu esteja falhando consideravelmente nessa conta. Mas não vai demorar muito porque é um pequeno curso de filosofia do direito. Então vamos lá, pessoal. Encontro 1, palavras iniciais. O PDF, como sempre, aqui embaixo, se você preferir a versão Resenha Forense. Se você quiser ler no site, você pode acessar o site do Encontros Acadêmicos e lá vai ter uma aba Cursos. E aí eles vão postar lá encontro por encontro, tá bom? Mas fica à vontade para escolher o material que você quer seguir. É claro que o escrito é o mesmo, só muda a formatação mesmo, por questões de conveniência. Então vamos lá. Introdução e objetivos do curso. E vejam, eu nem sumário fiz, tá? Vai ser tópico e fala. Bem simples, bem tranquilo. Introdução e objetivos do curso. Nós temos aqui, eu já falei isso, mas não custa repetir, um pequeno curso, eu gostaria de enfatizar, pequeno curso de filosofia do direito. E ele é desmembrado didaticamente em alguns encontros, né? O título escolhido, pequeno curso, mostra a dupla pretensão que eu tenho aqui. Primeiro, ou primeira, né? Ser quantitativamente pequeno, não vai ser um negócio muito extenso, né? Por exemplo, o curso de Direito Tributário do Resenha Forense passa de 300 folhas. Eu acho que a gente não vai passar de 200 aqui, nem de 150, talvez não passe de 100, tá? E segunda, ser qualitativamente modesto e desapegado de maior vaidade. Tá bom? Então eu não tenho a pretensão aqui, eu estou longe disso, de ser um Miguel Reale da vida, tá bom? A ideia nossa aqui é trazer um tabuleiro geral de gnoseologia. Eu tenho percebido que uma noção mínima de gnoseologia pode contribuir, sobremaneira, com um adequado deslanchar dos seus estudos, ou deslanchar, melhor dizendo, dos seus estudos de filosofia, e mais precisamente da filosofia do direito. Eu faço esse curso aqui consciente da minha pequeneza e relevância diante de trabalhos já operados, só para exemplificar, pelos próprios organizadores lá do Encontros Acadêmicos, né? O Ricardo Roveran, o Lázaro Macedo e o Vitor Matias. Aliás, eu recomendo enfaticamente observância irrestrita da lista de leitura de filosofia para iniciantes e interessados, disponível no link que eu coloquei no nosso material, a lista confeccionada pelo site Encontros Acadêmicos. Vale bastante a pena, tá? Eu não tenho pretensão de substituir a sua formação em filosofia. Isso aqui é só um adendo minúsculo, tá? Um segundo item de hoje é justamente a gnoseologia, né? Por que eu dou tanto valor para a gnoseologia? Quem já é inscrito no canal sabe que eu amo gnoseologia. É a parte da filosofia que mais me chama atenção e que mais me ajudou a crescer. Por gnoseologia, se deve entender, basicamente, o ramo da teoria do conhecimento preocupado com a interação do sujeito cognoscente, de um lado, com o objeto cognoscível, de outro. Sujeito e objeto. O arranjo a priori dado a cada um desses polos aqui é bastante variável. Cada escola, entre aspas, filosófica, propõe uma distribuição diferente desses pesos. Então, um progressista provavelmente vai majorar a prioridade do sujeito cognoscente em detrimento do objeto. Um conservador inverte bastante essa balança. É claro que eu estou falando de um jeito didático, a filosofia em si traz inúmeras variáveis. Pode-se afirmar que Immanuel Kant foi o filósofo que mais extremou essa dialética entre o sujeito e o objeto. Daí se dizer que ele foi o filósofo das três ciências. É justamente nesse sentido. Tendo buscado, vou corrigir um errinho aqui, corrigir um pequeno erro material aqui do material, um pequeno erro material do material, ficou redundante, mas é isso. O Kant buscou os pressupostos da razão na obra Crítica da Razão Pura, primeiramente editada em 1781, da vontade, na Crítica da Razão Prática, de 1788, e, segundo Miguel Reale, do sentimento, na obra Crítica do Juízo, de 1791. Há certa divergência sobre ser uma crítica do sentimento na Crítica do Juízo, mas eu vou seguir aqui o que o Miguel Reale citou, tá? Quem se aprofundar depois vai entender por que há essa divergência, não importa tanto agora. Então,
as três críticas operadas por Kant, repetindo, razão, na crítica da razão pura, vontade, na crítica da razão prática, e sentimento, com ressalvadas as divergências aqui, mas sentimento, na crítica do juízo de 1791. É a Kant que se imputa a operação de uma revolução copernicana na teoria do conhecimento. E lendo agora Miguel Reale, né, que é bastante claro nesse aspecto, ele diz: assim como Copérnico supera o sistema ptolemaico, colocando não mais a Terra, mas sim o Sol no centro de nosso sistema planetário, afirmava o filósofo germânico ser necessário romper com a atitude gnoseológica tradicional. Em lugar de se conceder, ou melhor, de se conceber o sujeito cognoscente como planeta a girar em torno do objeto, pretende Kant serem os objetos dependentes da posição central e primordial do sujeito cognoscente. E aí eu fiz um desenho bastante didático para mostrar o que significa de fato essa revolução copernicana do Kant, uma verdadeira mudança gnoseológica bastante drástica na teoria do conhecimento. Então, grosso modo, nós temos uma proposta gnoseológica pré-kantiana, e até escolástica, eu diria, e uma proposta gnoseológica kantiana e moderna, e até pós-moderna, né? Grosso modo, é claro que tem variáveis, tá, pessoal? Eu estou sendo didático aqui, eu estou tentando, repetindo, né? Eu tento situá-los na matéria, só isso, esse é o meu objetivo. E vejam, eu coloquei ali dois desenhos, né? Eu vou pegar dois objetos aqui para tentar mostrar o que eu quero com esses desenhos. Então, olha só. Vou usar o controle do ar-condicionado aqui e uma caneta azul, uma canetinha azul. Vejam, antes da revolução copernicana, né, de Kant, sobre a teoria do conhecimento, a proposta gnoseológica usual era o objeto no centro do conhecimento, da teoria do conhecimento, e o sujeito cognoscente transitando ao redor do objeto. Então o objeto mantinha uma postura, se é que eu posso falar a palavra postura, mas ele tinha um papel muito mais estático. Ele estava no centro e o sujeito gravitava ao seu redor. O que o Kant fez foi isso aqui, ó. Ele deixou o sujeito no centro, vou deixar assim para ficar mais fácil, e o objeto passou a transitar ao redor do sujeito cognoscente. Eu fiz os desenhos ali, né? Primeiro, o objeto, antes de Kant, o objeto no centro e o sujeito gravitando ao seu redor. Depois de Kant, a revolução copernicana, né? O sujeito no centro do conhecimento, moldando o objeto, né? O método talhando o objeto. Essa é a revolução copernicana de Immanuel Kant. É claro que eu estou sendo didático aqui, a coisa é muito mais profunda, tá? Superada essa premissa inicial, de maneira que deu para explicar melhor qual é o meu objetivo nesse curso, eu trago aqui um item novo que eu coloquei ali, né, no material, noções iniciais. O pequeno curso de Filosofia do Direito, aqui de minha autoria em parceria com o site Contra os Acadêmicos, iniciará mesmo na próxima aula, no segundo encontro. Esse é o primeiro encontro. A ideia desse primeiro encontro aqui é trazer palavras iniciais, né, mostrar o objetivo, fixar alguns avisos e explicar o desenvolvimento do programa a ser seguido, também com indicações bibliográficas que eu vou falar mais tarde. Então, em primeiro lugar, esse pequeno curso de Filosofia do Direito tem a pretensão de estudar os temas capitais da filosofia do direito. E esses temas capitais, na minha visão, são três. Quais são os três temas capitais da filosofia do direito, Marcelo? Primeiro tema capital. A gente vai tentar responder a seguinte pergunta: o que é o direito? O que é o direito? Essa é a primeira pergunta a ser enfrentada, né? E esse é o primeiro tema capital da filosofia do direito. Vejam, esse esforço é fundamental porque corresponde ao problema do conceito de direito, né? O que é o direito? Conceito de direito. Eis o problema lógico do direito, objeto de uma parte especial da filosofia do direito, segundo a maioria, mais ligada à ciência do direito, chamada justamente de epistemologia jurídica ou gnoseologia jurídica. Gnoseologia, como eu já expliquei há poucos instantes, abrange a teoria do conhecimento, né, essa relação entre sujeito e objeto. A epistemologia, de sua parte, seria, por assim dizer,
uma doutrina da ciência, até porque episteme vem do grego e significa justamente ciência. Alguns filósofos entendem que a epistemologia e a gnoseologia seriam expressões sinônimas. Há muita divergência sobre isso, mas a linha que eu vou seguir aqui com vocês, daqui em diante, se apega àquela corrente que tenta justamente traçar uma diferença, né? Então, epistemologia é uma coisa e gnoseologia é outra. Eu sei que há divergências, mas eu vou seguir esse caminho até pela didática. Na minha visão, a gnoseologia é sempre geral, sendo uma teoria do conhecimento em geral. Já a epistemologia seria o estudo do conhecimento científico em detalhes, nas particularidades e diversidades de cada ciência e de cada objeto. Segundo André Lalande, que tem um ótimo dicionário de filosofia, a epistemologia é justamente, abre aspas, o estudo crítico dos princípios, hipóteses e resultados das diversas ciências, destinando a determinar a sua origem lógica, o seu valor e sua importância objetiva. Neste sentido, podemos sim falar em epistemologia jurídica. Seria impossível uma teoria autônoma do conhecimento jurídico. Vejam, o filósofo do direito não pode sem aplicar, é assim mesmo, suas conclusões gnoseológicas no conhecimento especial do direito. Eu sigo aqui o ponto de vista defendido pelo Miguel Reale. Aliás, vocês vão notar uma grande influência do Miguel Reale sobre mim, para quem conhece a obra do Reale, evidentemente. E vejam, não se sintam constrangidos se encontrarem autores que pensam de maneira diferente. Até porque a filosofia do direito comporta pontos de vista pessoais, é natural. Até porque ela depende, de certo modo, do arranjo de cargas a priori entre o sujeito que conhece e o objeto que é conhecido. Mais uma vez um problema gnoseológico, não é? Esse pequeno curso de filosofia do direito não é um curso dogmático jurídico, nem político-legislativo, até mais longe de ser político-legislativo, embora haja, sim, intersecção entre a filosofia do direito e as dogmáticas, né? Isso é inevitável. Eu não vou me preocupar aqui com soluções pacíficas, entre aspas. Então fica uma advertência. Não existe nada absolutamente pacífico na filosofia do direito, porque a filosofia do direito consiste justamente numa indagação insistente, imparável, constante, permanente e crítica dos fundamentos e da essência do fenômeno jurídico. Daí se falar, ou melhor, por isso que eu falei anteriormente, que o primeiro problema encarado é justamente o de definir o conceito de direito. Naturalmente, isso abrange enfrentar o valor do direito como ciência. Pode parecer estranho para muitos dos meus alunos lidar, depois de anos de formação jurídica e de anos de atuação na prática forense, né, com o problema do conceito do direito, né? Voltando às origens, o que é o direito? E é uma pergunta que parece fácil, mas é muito difícil de ser respondida, né? Isso mostra uma verdade. Os alunos formados, ainda que insensivelmente, já fizeram filosofia do direito, mas apenas para realizar alguns estudos particulares. Neste pequeno curso aqui de filosofia do direito, o objetivo é mais abrangente, um exame crítico e mais profundo daquilo que foi o pressuposto no estudo dos ramos jurídicos que vocês já enfrentaram, que vocês, evidentemente, que são do curso do direito, ou seja, direito penal, direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, direito processual, etc. Esse seria, assim, o primeiro dos aspectos da filosofia do direito aqui levados em consideração, certo? Um jurista, evidentemente, não é um físico nem um matemático. Aliás, o matemático estuda relações, mas não indaga a finalidade dessas relações. O físico, né, que eu mencionei, estuda constantemente relações entre fatos brutos, né, ônticos mesmo, né, a brutalidade das coisas, o fenômeno físico, buscando compreender relações lógico-objetivas de natureza ôntica. Mas ele não se preocupa com a finalidade da natureza. Se o físico diz que o calor dilata corpos, por exemplo, ele faz uma afirmação que não implica na indagação do porquê. O calor dilata corpos para que os dilata. Simples assim. Essa é a lógica por trás de uma ciência física. Os problemas das finalidades escapam, né? Deixa eu corrigir um errinho material aqui. Voltando, os problemas das finalidades, dos fins,
escapam, portanto, da indagação do físico e também do matemático, do químico. E aí eu faço umas perguntas ali, né? Poderia o jurista conservar-se impassível diante das relações sociais? Pode o jurista deixar de indagar os fins do direito? Pode apreciar o direito positivo sem procurar saber para que essa lei foi declarada pelo legislador? Para que, né, essa lei foi declarada pelo legislador? A sã consciência de qualquer pessoa bem intencionada, para não dizer outra coisa, dirá que não, né? Ele responderá negativamente. O direito não é uma ciência descritiva, não é uma ciência que trata apenas de relações quantitativas, mas também de relações qualitativas, de fins, de valores e, portanto, de axiologia. Eu falei do primeiro tema capital, né? O conceito de direito, segundo a filosofia do direito. O segundo tema capital de qualquer filosofia do direito é o problema do fundamento do direito, dos fins, das finalidades do direito. Depois de estudarmos o conceito do direito, que é objeto da epistemologia jurídica, nós teremos de estudar os fundamentos do direito. E aí nós estudaremos a axiologia jurídica, ou seja, a teoria dos valores jurídicos. Muitos autores estão essencialmente preocupados com esse segundo tema capital da filosofia do direito. Mas não se pode ignorar que há o direito positivo, a legislação de uma nação, a legislação de outra nação, a legislação internacional, né, o Mercosul, a União Europeia e assim por diante. Há o direito positivo vigente e há ainda o direito positivo que já foi revogado. Um exemplo recente, né, o Código de Processo Civil de 2015 revogou o Código de Processo Civil de 1973. E há ainda o que se costuma chamar de ordenamento jurídico positivo, que se desenvolveu com o passar do tempo, dividindo-se em leis e consagrou, assim, uma diversidade de ciências jurídicas. E ele abrange não só a lei escrita, né? O Kelsen admite, por exemplo, o costume como fonte positiva do direito. Por fim, nós temos o terceiro tema capital do nosso pequeno curso de filosofia do direito. E aí dá para entender fazendo umas perguntas, né? O que seria o terceiro tema capital? O que representa o ordenamento jurídico, né? O que é o ordenamento jurídico para a historiografia? O que é o ordenamento jurídico diante da ciência do direito? Esse terceiro tipo de preocupação, lançando exigências universais de justiça diante do direito positivo, é o cerne dessa terceira frente, do terceiro tema capital da filosofia do direito. É uma parte complementar que pode ser designada como fenomenologia jurídica. Então vejam, até o final desse curso aqui, vocês terão uma visão ampla, na verdade um sumário amplo, né, de três grandes traços, três grandes troncos da filosofia do direito. O conceito de direito, em primeiro lugar, ou seja, a epistemologia ou gnoseologia jurídica. Em segundo lugar, o fundamento do direito, ou seja, a axiologia jurídica. E em terceiro lugar, o sentido ideal do direito, e portanto um sentido de justiça universal, que seria a fenomenologia jurídica. Então, epistemologia, axiologia, fenomenologia. Esses os três pontos centrais da filosofia do direito. Esse é o coração da filosofia do direito. E esse é o sumário, digamos assim, do nosso pequeno curso de filosofia do direito. Aí eu abri um tópico que encerra esse primeiro encontro. O tópico é até bastante austero, né? Leiam os grandes. Vejam, em filosofia do direito, vocês não podem perder muito tempo com pequenezas, tá? Aliás, se estão aí perdendo tempo comigo, entendam que estão aqui apenas para uma jornada mais tranquila, entre aspas. Prenhe de algo mais didático, só isso. Eu não tenho, aliás, enquanto eu escrevo isso, eu não completei 30 anos, eu tenho 20 e poucos anos, vou colocar assim, de maneira que eu não posso equiparar o que eu escrevi aqui com os grandes autores. Esse curso, repetindo, não tem o condão de substituir a sua formação em filosofia do direito. Ele é apenas auxiliar, ele é uma ferramenta, só isso, tá? Nesse sentido, eu recomendo aqui a leitura das seguintes obras. E vejam, é uma lista exemplificativa, tá? Não é só isso aí, mas se seguirem essa lista e a lista do Contra os Acadêmicos, já terão uma formação muito melhor do que qualquer outro aluno que eu conheço por aí, tá bom? Primeira obra, Princípios Metafísicos da Doutrina do Direito, de Immanuel Kant.
Não é muito grande, tem menos de 300 páginas e com um pouco de esforço lograrão êxito. Dá para ler, é claro que não é tão fácil, mas dá para ler, tá bom? O segundo já é mais raro, é a Ciência e Técnica em Direito Privado Positivo, de François Geny. Essa obra é mais densa, tem 4 volumes, mas o primeiro deles é o que mais interessa aqui. Ela é mais rara, se você não encontrar, não tem problema. É só uma sugestão, mas se encontrar, ótimo. A terceira indicação é o Sistema de Ciência Positiva do Direito, do grande Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, dividida em 4 volumes. Essa foi a terceira indicação, né? Quarta indicação são as Lições de Filosofia do Direito, do Giorgio Del Vecchio, italiano. Muito didática e horizontal. Essa vale muito a pena mesmo. A quinta indicação, deixa eu fazer as contas aqui, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, é isso. A quinta indicação é a de Gustav Radbruch, Filosofia do Direito. Gustav Radbruch é um neocantista e ele teve grande relevo para o direito penal. Os penalistas, em particular, conhecem Radbruch muito bem. 1, 2, 3, 4, 5, sexta indicação, Teoria Geral do Direito, de Jean Dabin, excelente para quem se apetece de tomismo. O ponto 1, 2, 3, eu faço bolinha, eu me perco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a sétima indicação, Estudos de Filosofia do Direito, de Pedro Lessa. A oitava indicação, Filosofia do Direito, do João Arruda, em 2 volumes. E a última indicação, o grande Miguel Reale, né? Filosofia do Direito, do Miguel Reale. Está aqui, ó, na minha estante, esse verde aqui, da Saraiva. Esse é, assim, leitura obrigatória, tá? Na minha opinião, Filosofia do Direito do Miguel Reale, todo estudante de direito brasileiro tinha que ler, tá? É fundamental. Então, eu encerro aqui o primeiro encontro. Como deu para ver, ó, 21, 22 minutos. Eu quero fazer essa tocada mesmo, tá? Sem deixá-los cansados e advertido sempre da importância da matéria. Então, eu gostaria de frisar uma última vez, apenas para deixar bem claro, que eu não substituo nenhum curso sério de filosofia do direito aqui. Isso aqui é só uma ferramenta para você se situar na matéria. Não é um estudo que vai te deixar bem em filosofia do direito. Aí você vai ter que estudar mesmo. Aqui é só um auxílio, uma forma de te situar melhor na matéria. Só, é uma forma didática e nada mais. Certo, gente? Encerrado aqui então o nosso primeiro encontro. Vamos juntos e fortes. Eu vou subir o PDF daqui a pouco. Tchau!